eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao Carlos Henrique Viardi, né, por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente nesse dia tão especial. A gente entrega, né, esse momento aos pés de Suami e ficamos felizes dessa oportunidade, né? E eu fiquei sabendo, né, que o Carlos, ele é professor de yoga. Então, normalmente, Carlos, a gente inicia com 3 On, né? E eu gostaria que você fizesse esse início, né? Tá bem, E também a nossa breve harmonização ou meditação, tá bom? tá bem, querido. A gente pensou também, né, ao final, fazer o sorteio, tá? Do seu Vamos livro, fazer sim, certo? Ao final a gente faz o sorteio tá e quem ótimo. está aqui presente, né, ter esse presente, né, desse livro maravilhoso. E então eu te passo a palavra, né? Qualquer coisa a gente está aqui Tá ajudando. ótimo. Taira. Tá bem, Fabiana. Então, só, vai ter um oi aqui especial. Vem cá, filha, pode vir. Vem, filha. Tá bom, fala com a mamãe. Depois a Maria Clara dá um oi aqui para você. Certo. Que bom, a gente gostaria, né, das crianças participando, mas a gente sabe que é difícil, né, manter na Ela tela. já vem. Então, vamos lá, gente. Fabiana, gratidão pelo convite, gratidão pelo seu carinho, tá bem? Gratidão à presença de todos aqui. A Ada deu um oi agora aqui também. Que bom, Ada, você está aqui com a gente. Eu vou convidar que todos unam as mãos. Vou lembrar a todo mundo que o Om, né, o mantra Om, é a expressão da consciência divina. Né? Swami diz para a gente que o Om é como se fosse o telefone de Deus. Então, quando a gente vibra Om, a gente faz contato direto com ele. Então, juntos, cantamos 3 vezes a sílaba sagrada, inspirando. Oh. 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 E como a Fabiana já falou, entreguemos totalmente esse instante a Swami, que ele ilumine a nossa mente, que ele ilumine a nossa percepção, a nossa compreensão, né, que esse encontro, como cada instante da nossa vida, né, nos ajude a estarmos mais conscientes dele, como a consciência suprema, como o nosso ser real. Então, nós podemos também cantar juntos 3 vezes o Sai Gayatri. Om Sai Shwaraya Vidmahi Satya Devaya Dhimahi Dana Sarva Prachodayate. Om Sai Shwaraya Vidmahi Satya Devaya Dhimahi Dana Sarva Prachodayate. Om Sai Shwaraya Vidmahi Satya Devaya Dhimahi Dana Sarva Prachodayate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Por alguns instantes, podemos fechar os nossos olhos
lembramos que o passado não existe mais, que o futuro ainda não chegou, que a vida acontece no momento presente. Trazendo atenção para a respiração, sentindo cada inspiração e cada expiração. Nós vamos acalmando a nossa mente e trazendo a atenção para o agora. O Swami diz que o momento presente é esse instante, esse exato instante. Quando nos sentimos inteiros nesse instante, com a mente calma, as emoções apaziguadas, temos clareza. E quando temos clareza, nós podemos sentir a divina presença. A divina presença em nós, a divina presença em absolutamente tudo. E sentindo a divina presença, consequentemente, nos sentimos em paz e nos sentimos felizes, pois essa é a natureza da realidade. Shanti, Ananda, Prema, paz, felicidade e amor. Então, abrimos os nossos olhos, com profunda gratidão a Swami. Eu me coloco à disposição, Fabiana, para a gente iniciar o encontro falando sobre o livro A Mochila Mágica, dentro desse contexto maravilhoso da educação espiritual Sai. Sim. Então, o Carlos, ele vai contar a história do seu livro recente, né? Publicado Sim. recentemente, e que encantou, né? O Paulinho me falou. E entrei em contato. Só o relato assim, inicial já foi bastante emocionante. Ele vai falar para vocês hoje. E esse livrinho, eu não sei se você vai mostrar para a gente, aí seria legal. Só a capa, eu acho tão linda. Né? A capa, sabe? Já dá uma felicidade só de ver a capa do livro. Então, a ideia é de falar como chegou o seu livro, né? Como explicar um pouco do livro. Não dá para contar uma história pelo tempo que nós temos aqui. Tá ótimo. Primeiro eu vou contar então, vontade, de forma resumida, eu vou fazer assim, a história do livro, porque a história do livro é muito interessante. De forma resumida, a história do livro, em seguida eu faço a história que originou o livro, eu quero dizer. E logo em seguida eu faço a história que originou o livro, eu quero dizer. E logo em seguida eu conto a história do livro, a história que o livro conta, de forma resumida. Aí eu mostro algumas ilustrações. Então vamos lá, gente. Primeiro, eu agradeço também essa oportunidade de estar divulgando esse livro, A Mochila Mágica. Eu acho que no Zoom aparece ao contrário, né? Mas o que está escrito aqui na capa, além do título, coloca-se como autora Maria Tereza Quintas Marinho, que escreve esse livro junto comigo, e está escrito assim, uma história de Carlos Henrique Biardi Júnior. Ilustrações de Márcia Luz. Então, eu vou explicar para vocês... sim. Eu vou explicar para vocês como surge essa turma toda. Então, como a Fabiana já falou, eu dou aula de yoga e durante um bom tempo, em função da pandemia, eu dei aula online. E numa dessas aulas online, em 2021, em abril, talvez, em abril ou maio de 2021, durante a condução da aula, eu vinha falando sobre desapego, eu vinha falando sobre generosidade. Qual o link entre desapego e generosidade? Parecem coisas tão distantes, né? Mas é fácil a gente pensar, né? Para que eu possa ser verdadeiramente generoso, eu não posso ter apego assim, ao meu tempo, às minhas coisas, às minhas prioridades. Então, eu estava fazendo um link entre desapego e generosidade,
enquanto eu conduzia as posturas. Em algum momento da aula, eu tive um insight, me veio à mente propor aos alunos fazer uma visualização. E quando eu digo insight, é algo não planejado, é algo que eu nunca ouvi falar, eu não estava copiando ninguém, foi algo que veio e eu propus a seguinte visualização para os alunos. Isso num momento bem adequado, um pouquinho antes do relaxamento. Eu pedi que cada um se imaginasse subindo uma montanha com uma mochila nas costas. Só que essa mochila tinha uma característica muito interessante. Ela ia crescendo e ficando mais pesada. E isso acontecia porque dentro dela não paravam de surgir coisas. Enquanto cada um subia a montanha, ia se deparando com muitas outras pessoas e muitas situações, em alguns momentos, pessoas precisando de ajuda. E dentro da mochila tinham os objetos ou os elementos que poderiam ser usados para ajudar. Se essas pessoas paravam para ajudar, eles davam atenção para quem estava passando necessidade, o que acontecia? A mochila nunca ficava muito pesada nem tão grande. Mas se essas pessoas passavam ignorando aqueles que precisam de ajuda, aqueles que estão pedindo um socorro, tem uma hora que a mochila fica tão pesada que dificulta a subida, pode até puxar para trás. Então, a ideia é que na visualização as pessoas fossem subindo a montanha, né, dando atenção àqueles que precisam e compartilhando os seus recursos. Com isso, chega no topo da montanha mais rápido, com mais segurança, com mais facilidade e muito mais feliz. Enfim, eu propus essa visualização, fizemos a visualização. Quando terminou a visualização, antes de eu seguir a aula, me veio à mente o seguinte, né? Eu sou autor de livros, mas nunca escrevi um livro infantil. Uma das minhas alunas, que estava fazendo a aula ao vivo, é justamente a Tereza Quintas, né? Que tem o nome aqui na capa, Maria Tereza. Me veio à mente assim, por que não transformar essa visualização num livro infantil? E foi tão forte que eu pedi licença para a turma e falei assim, olha, eu vou me dirigir somente à Tereza, aqui eu vou fazer uma pergunta para ela. Ela estava sentada, de pernas cruzadas, de olhos fechados, né, aqui pelo aplicativo do Zoom mesmo, e eu falei, Tereza, você me dá licença? Você gostou dessa visualização? E a resposta dela foi assim, ó. Ela poderia falar por educação, né? Ah, foi legal, mas não, deu para ver que ela vibrou o que ela vivenciou. Aí eu falei assim para ela, Tereza, por que você não escreve uma história infantil inspirada nessa visualização? Ela concordou na hora. Aí eu falei assim, olha, isso me veio de insight, como me veio de insight te propor isso, então eu tô te passando essa bola, escreve no seu tempo, se for para você escrever, fica totalmente à vontade, tá? Eu não vou te cobrar, não vou perguntar se você fez. Então, eu me sinto como alguém que passou alguma coisa para você. Ela concordou, eu segui a aula, concluí a aula, e para minha surpresa, gente, no dia seguinte, se passaram poucas horas, que essa aula foi de tardinha, no dia seguinte ela me mandou a história escrita, ela me mandou a história totalmente pronta. Só que quando veio a história, eu fui duplamente surpreendido, né? Eu fui surpreendido primeiro porque ela me colocou como criança na história, assim como colocou a minha esposa, né, que alguns aqui conhecem, a Juliana, e a minha filha Maria Clara, como personagens da história, mas todo mundo criança. Então, isso foi uma surpresa. E a outra surpresa foi que o personagem principal da história é Swami. E isso foi uma surpresa, porque a Tereza, né, uma pessoa incrível, com uma visão de espiritualidade universalista, né, super respeitosa, mas ela não é devota de Swami, e eu nunca nem ouvi ela falando sobre Swami. Mas, para minha surpresa, estava ali Swami na história. E ela, de maneira muito sábia e habilidosa, adaptou um pouquinho o que acontecia com a mochila. Então, ela perguntou o que eu achei. Aí eu falei assim para ela, Tereza, eu vou dar uma sugestão, né?
Pegue as crianças que você colocou aí, homenageando a minha família, e coloca os nossos apelidos lá de infância, né, onde só quem conhece a gente há muito tempo vai fazer um link, para não ficar tão, né, personalizado. Ela aceitou isso e ela perguntou se eu gostaria de dar algumas sugestões. Eu falei para ela que sim, mas que já estava ótimo. Aí terminou que ela insistiu para que eu desse algumas sugestões e, de repente, surgiram outras ideias. Eu vou mostrar para vocês quais são agora. E, a partir dessas outras ideias, a história realmente ganhou um outro corpo. Aí ela disse, olha, a gente está escrevendo essa história juntos, né? Então, por isso, o livro tem dois autores, eu e a Tereza trabalha em parceria com uma ilustradora chamada Márcia Luz. Eu acho ela super talentosa, ela tem uma maneira muito interessante assim de colocar a história no papel, e a Márcia naturalmente foi convidada por ela para fazer as ilustrações e também fez de forma muito rápida, foi muito legal. Então, finalizando essa história, a Márcia me contou outro dia que ela achou uma responsabilidade muito grande desenhar Swami, dentro da maneira que ela desenha. Ela falou, como é que eu vou desenhar o Sai Baba, meu Deus do céu? Aí, no plano mental, ela planejou o seguinte, bom, eu vou desenhar o Sai Baba por último, eu vou deixar por último, que é o desenho que eu acho que eu tenho que ter mais responsabilidade. É bonito isso, ela também não é devota de Swami, mas a gente vê o respeito, o cuidado, com o Swami. Mas ela falou que, surpreendentemente, assim que ela desenha, é uma técnica que desenha com um mouse, se eu não me engano, né? Ou de vez em quando pega um lápis e desenha em alguma coisa do computador e vai aparecendo na tela. Ela falou que, para surpresa dela, ela sentou e o primeiro desenho que ela fez foi o de Swami e ela adorou, ela não teve nenhuma dúvida, né, assim, que ela tinha acertado no desenho. Então, eu gostaria de iniciar dessa maneira, contando para vocês como esse livro se originou. Foi muito bonito esse processo. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui de novo, né, a capa, a mochila mágica. Aí, logo que a gente abre, tem aqui o primeiro desenho de Suane que ela fez. Aqui pertinho. Aquele ensinamento que nós conhecemos bem. Comece o seu dia com amor, celebre o seu dia com amor, termine o seu dia com amor. Este é o caminho para Deus. Daí embaixo, claro que tem aqui as referências, né, de quem é Sai Baba, né, e tudo mais. É interessante que eu me pergunto, antes da gente seguir aqui, eu vou contar um pouquinho agora da história do livro, né? Eu me pergunto se a gente precisa de muito mais que essa simplicidade, né? Da mesma forma que Jesus diz assim para nós, ama teu próximo como a ti mesmo. Se a gente prestar bastante atenção nisso, eu acho que está tudo dito aí, né? Tudo mais é apoio para o como, né? Para o como a gente vai conseguir purificar o que tem dentro de nós, né? Justamente para começar o dia com amor, né? E o sadhana faz toda a diferença para isso, né? A nossa mente tem outras tendências, nós sabemos, né? Celebrar o dia com amor, né? Nós temos aí 24 horas que compõem um dia, a gente poderia celebrar cada instante com amor, consequentemente terminar o dia com amor, e lembrando do Evangelho, né? Deus é amor, quem ama permanece em Deus, né? Esse é o caminho para Deus. Então, o livro vai falar sobre isso, e o caminho que o livro propõe, sem dúvida, é claro que a gente não usa essa linguagem no livro, é um livro para criança, mas é o caminho do Karma Yoga, né? O caminho do serviço. Swami diz para nós que mãos que servem são mais santas do que bocas que oram, e a gente sabe do valor de uma boca que ora, a importância da oração. Mas o convite, para mim, o grande convite de Swami é para a ação, né, para o karma, nesse sentido, para a ação. E eu acredito, sinceramente, que o caminho da ação seja um caminho que engloba tanto a devoção, né, o Bhakti Yoga,
quanto a sabedoria, o conhecimento, o Gnana Yoga, né, a ação verdadeira, né, traz tudo isso junto. Então, o livro vai falar sobre essa ação. Então, no início do livro, a gente lê assim: Pim é um menino que gosta de jogar bola, pular, cantarolar e às vezes bagunça um pouquinho. Ele brinca muito e gosta de ler. Conversa bastante com as suas amiguinhas, Ju e Cosmiquinha. Estão todos sempre juntos. Então, vou mostrar essa ilustração para vocês aqui, ó, né, que mostra o Pim aqui, a Ju e a Cosmiquinha. Então, o início do livro apresenta... Ô, Carlos, Oi, deixa eu só dizer assim, sim, é porque eu estou tentando projetar você mesma, que eu não estou conseguindo. Mas assim, é fácil a pessoa fazer de onde está assistindo, é só colocar você como speaker, né? É o que vai falar, se tiver em inglês ou em português. É só clicar na tela e colocar ele como o apresentador. tá, Então, aí fica maior para ver a figura. Maior e dá para ver a figura. Só uma sugestão para quem está com o computador. tá bem. Aí, ó, o Paulo speaker, falou. Slide by side speaker. Speaker. O side by side. Tá bem? Então, aí eu vou, como já foi dito, o livro não é um livro tão pequenininho, aí eu vou passando algumas partes para poder contar para vocês a essência, né? Um certo dia, Pim vai visitar o seu querido padrinho, Sai Baba, que ele chama de Baba, e ganha um lindo presente, que é uma mochila muito bonita, e seu padrinho diz que é uma mochila especial, que é uma mochila mágica. Então, eu pulei algumas páginas, tá? Para chegar aqui. Então, tem esse encontro do Pim com o seu padrinho, né, que vai dar para ele de presente uma mochila. E logo que ele abre a mochila, uma surpresa. Magicamente aparece um bilhete dentro dela. Então, vocês vão ver durante a história que, em muitos momentos, o Pim vai utilizar a mochila, né, para ajudar não só pessoas, como também o reino vegetal, o reino animal, e sempre que ele para, de forma mágica, aqui aparece um bilhete. E sempre no bilhete vai ter um ensinamento de Swami. Então, esse é o bilhete número 1. No bilhete número 1 está escrito assim: o amor é a fonte, o amor é o caminho, o amor é a meta. Então, quando o Swami diz para ele que a mochila é mágica, essa é a primeira mágica que ele vê acontecendo na mochila. Sempre que ele vai utilizar a mochila para o bem, surge um bilhete, e esse bilhete traz um ensinamento. Aí o livro diz, Baba também diz que tem um desafio para ele. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Então, aqui eu já estou dando uns saltos aqui, né? Então, Baba diz assim, você vai subir uma montanha bem alta. Aí o menino Pim pensa, eu gosto muito de subir montanhas. E quando chegar lá, Baba diz para ele, suas amiguinhas estarão fazendo um piquenique. Então o Pim diz, oba, e fica muito animado. Seu padrinho, Baba, diz tocando seu ombro, será um longo caminho, menino. Aí o Pim vai preparar a sua mochila aqui com a sua mãe, né? Ele vai encontrar a mamãe, e é legal né, a gente sempre lembrar as crianças, né, principalmente as pequenininhas, antes de fazer qualquer coisa, antes de sair, por exemplo, para subir uma montanha, né, conversar com a mãe, conversar com o pai, pedir autorização, pedir orientação. Então, ele vai preparar aqui a sua mochila com a sua mãe. Então, ele vai colocar aqui nessa mochila uma garrafa grande de água, frutas frescas, biscoitos, uma corda, um band-aid, um esparadrapo e uma janela para o freio. Mochila pronta. Aí vocês vão ver que esses elementos vão ser utilizados durante a subida. Aí eu gosto muito, né, desse pedacinho aqui que diz: então, Sai Baba sorri e abençoa. Um outro grande amigo barbudo também pode ser visto de longe abençoando. Aí está aqui.
nessa parte, onde Suame sorri e abençoa, né, e a gente tem a figura ali, né, de Jesus abençoando também essa jornada que vai iniciar. Então, diz que Pim sente-se bem forte e protegido. Aí, deixa eu achar aqui. Então, agora vão começar alguns encontros ao longo dessa jornada de subir a montanha. Então, eu vou dar vontade de contar todos, mas eu vou contar alguns aqui. Então, Pim passa por uma parte da montanha muito seca, não havia chovido por esses dias. Olha e vê as flores ressecadas, caídas e tristes. Pim pega a garrafa de água e começa a regar as pequenas flores, que bebem lentamente essa água limpa. As flores ficam felizes e logo estavam lindas novamente. Então, aqui mostra, né, desse lado aqui o jardim seco e desse lado aqui as flores já estão ficando vivas, né, e ganhando seu colorido novamente. E aí vem a dinâmica que vai seguir por todo o livro agora. O livro diz assim: Pim pensa assim, ficarei sem água? Afinal de contas, ele pegou a única garrafa que ele tinha de água e molhou as plantas. Então ele pensa, ficarei sem água, mas não importa. À frente vou encontrar um riacho. Ao pegar a mochila, percebe que o peso parece ter aumentado. Olha e fica de boca aberta. Aparece então outra garrafa cheinha de água e ainda maior do que aquela que ele tinha levado. Vai aparecer ele aqui uma garrafa nova. Aí ele exclama assim: descobri a outra mágica. E ainda vi aparecer um outro bilhete. Continua sua caminhada pensando como isso tinha acontecido. Mochila mágica, parece um milagre. Esse meu padrinho. Então, tá aqui, ó. Ele descobre a mágica e mais um bilhetinho aqui, né, que está escrito: ame a todos, né, sirva a todos. Então, aí ele segue a subida dele. Agora ele vai ajudar um bichinho, né? Ele primeiro ajudou o plano vegetal, que estava ali muito seco. Aí o livro diz assim: olha para um lado, olha para o outro, aproveitando a beleza da natureza, sentindo a terra sob seus pés, o sol no seu rosto e o vento nos seus cabelos. Pim presta muita atenção em tudo. Quando eu estou contando essa história aqui para Maria Clara, eu falo um pouquinho sobre atenção plena, né? Que hoje está na moda. Mas dessa maneira lúdica a gente fala, olha como é importante, filha, né, você estar atenta a tudo o que acontece, né, aproveitando o calor do sol, o carinho do vento, né, vendo como é bom a gente poder pisar na terra firme, como é gostoso sentir a terra no pé. A gente só experimenta isso porque presta atenção. Aí o livro segue assim: de repente, houve um canto triste, olha bem à sua volta. Era um passarinho preso em uma gaiola, uma armadilha. Está bem alto e ele não sabe bem como alcançá-lo. Aí aqui está a figura, né, do passarinho preso na gaiola. Então, não sei se vocês lembram, mas dentro da mochila tinha uma corda. Então, ele pega a corda, sua única corda, prende um galho com essa corda e na ponta do pé, se esticando todo, consegue libertar o passarinho. Ele voa em direção ao céu, que é a morada dos pássaros. A corda cai longe e se perde, mas tudo bem. O amigo passarinho está livre, como deveria estar, voando e cantando. Aí tem a imagem aqui do passarinho livre, né, voando e cantando. Um cuidado que a gente tomou quando foi finalizando a história, e eu acho que isso traz uma leveza e fica de acordo com o ensinamento de Baba, é que o livro não aponta o dedo nem fica criticando ninguém nem alguma coisa, né? O culpado pela seca ou a pessoa que prendeu o passarinho, né? O livro se ocupa em ver as oportunidades de amar, de servir, né? E de ajudar. Então, quando
depois que Pim fica feliz, né, vendo o pássaro voando, ele nota que surgiu uma outra corda, né, ainda maior e mais grossa, mais forte na mochila. Aí ele vai percebendo, né, que tudo que ele utiliza para o bem, né, pode parecer que vai faltar, que vai fazer falta, mas de uma forma mágica surge novamente dentro da mochila. E aqui mais um bilhetinho, que é o ame a todos, sirva a todos. Então, seguindo a jornada dele, ele vai encontrar agora uma criança que está com a mãe, né, e a criança está chorando. Ele pergunta para ela por que você está chorando, e ela diz, né, que ela está chorando porque ela está com fome. Né? Então, aqui, esse encontro. Aí tem um texto que quem escreveu foi a Teresa, eu acho tão sucinto. O texto diz assim: no mundo da cabeça do menino, ninguém poderia passar fome. Pegou sua mochila e deu todo o seu lanche. A criança brincou com biscoito, mordendo pequenos pedaços, lambendo os lábios. Adorou o suco de laranja. A mãe beijou o Pim na testa e foram embora agradecidas. Eu acho tão importante, gente, né? Nós que, de certa forma, somos privilegiados, né, em relação à moradia, alimentação, a gente gerar esse pensamento na mente dos nossos filhos ou crianças com as quais convivemos. No mundo da cabeça do menino, ninguém poderia passar fome. O nosso planeta hoje produz 2 ou 3 vezes mais a quantidade de alimentos necessário para toda a população humana. Ainda assim, a gente tem uma quantidade assustadora, né, de seres humanos que passam fome. Né? Nesse instante, no Brasil, por exemplo, cerca de 30 milhões de pessoas têm dificuldade de se alimentar. A gente não pode deixar isso passar despercebido, né? A gente não pode deixar de ficar sensível a isso. E como diz Swami, né, na sua infinita sabedoria, o serviço que você tem que realizar é aquele que surge na sua frente, né? Não perca essa oportunidade. E, às vezes a nossa mente diz assim: quando eu puder resolver o problema de um monte de gente, e dessa forma a gente não estende a mão, às vezes, para alguém dentro da nossa casa, para um vizinho. Então, essa frase aqui é uma frase que me toca. No mundo da cabeça do menino, ninguém poderia passar fome. Acho que a gente precisa sustentar esse pensamento na nossa mente. Então, depois que ele faz esse sebo, ele repara que, aí o livro conta que surge da mochila dele mais um chocolatinho, mais um suco de laranja, né, tudo aquilo que ele ofereceu e mais um bilhete de baba que diz assim: onde há amor, há paz, onde há paz, há fé, onde há fé, há Deus, e onde há Deus, nada faltará. Que é a ilustração que conta sobre esse pedaço. Aí tem um encontro aqui que eu vou passar, porque senão é um encontro onde ele encontra um rapaz machucado, oferece o band-aid. Eu vou falar só sobre o bilhetinho, né? O bilhetinho que aparece depois que ele ajuda o rapaz a fazer um curativo. Cante sempre, Samasta, Loka, Sukino, Bhavantu. Isso é, né, como vocês sabem, que todos os mundos sejam sempre felizes. Não é mais um bilhetinho que vai surgir. E em seguida ele vai encontrar um senhor, né, que está sentindo frio. Ele vai oferecer a jaqueta dele para esse senhor. Aí a continuidade diz assim: Pim sorriu antes de abrir novamente a mochila, né, depois que ele oferece a jaqueta para a pessoa que está com frio. Lá estava uma jaqueta mais quente ainda do que a sua. E no bolso da nova jaqueta, lá estava o já esperado bilhete. Pensou o menino, entendi a magia desta mochila. É a magia do amor. Essa é a mensagem que a gente quer passar para as crianças. Swami diz, né, que para bons projetos nunca faltarão recursos.
E eu acredito que os bons projetos sejam aqueles projetos puros, né, que vêm do nosso coração, que vêm do nosso amor. E de forma surpreendente, mágica, de repente a ação acontece. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem história para contar sobre isso, né, na organização, quando a gente faz algum seva, a gente vê realmente Swami operando de forma milagrosa, às vezes das maneiras mais simples, mas quando a gente vai olhando para trás, a gente vai vendo tudo costurado, tudo cuidado. Por mais que ele tirasse coisas da mochila, elas sempre apareciam ainda maiores e melhores, e também sempre trazia preciosos ensinamentos. E isso sempre acontece quando escolhia ajudar e servir ao próximo. Então, Pim falou, bem coisa do meu padrinho Baba. E aqui o bilhetinho sejam sempre felizes, que Swami diz que é uma ordem, que é a única ordem dele para a gente. Sejam sempre felizes. Isso entra aqui já na reta final da história, porque muita gente associa a jornada, a busca espiritual, como preferirem falar, muitas vezes a algo sofrido, pesaroso, mas Swami diz, sejam felizes. Em algum momento a gente entende, como ele antecipa, que felicidade é a união com Deus, né? A verdadeira felicidade é quando relembramos quem verdadeiramente somos, e somos a própria essência divina, né? Que ele nos revela através da sua auspiciosa forma, mas aquilo que somos em essência não é diferente disso. E se a essência divina é amor, né, nessa jornada, através de um corpo humano, a gente vai se aproximando cada vez mais dela à medida que a gente ama. Então, tem um trechinho do livro que eu acho importante, que diz assim, ele pensou coçando o queixo, ele é o Pim, né? Cada vez que uma pessoa trata com cuidado a outro ser, seja mineral, vegetal, animal ou ser humano, está ajudando para que o bem se multiplique cada dia um pouco mais. Ele entendia bem isso. Agora via na prática, né, que a mochila do bem nunca fica vazia. Aí, aqui a ilustração que traz esse texto. É bem importante a gente lembrar as crianças, né, da importância, eu vou chamar assim, desse amor holístico, né, desse amor que inclui absolutamente tudo, né, um amor que é realmente amor, que não é parcial. Aí, mais adiante, ele vai se lembrar, né, de todas as pessoas pelas quais ele passou, né, o senhor que ele ofereceu o casaco, o rapaz que ele fez o curativo, a menina que ele deu o lanche, o pássaro que ele ajudou a libertar, a terra que ele molhou porque estava muito seca. Aí ele diz assim, servir ao próximo é o segredo para ser feliz. Né? E assim ele chega ao fim do desafio, no topo da montanha. Aqui tem uma sutileza que, quando ele tem a sacada, servir ao próximo é o segredo para ser feliz. Ao mesmo tempo, ele chega no topo da montanha, mas se a gente olhar para isso de uma forma mais simbólica, eu acredito que a gente chega assim no topo da montanha da mentalidade humana, vamos falar assim, quando a gente descobre qual é o sentido da vida, né? Que é justamente servir ao próximo. Aí, já no finalzinho, lá estão suas duas queridas, Ju e Cosmiquinha. Lembram que Swami diz, né? Quando você chegar no topo, Sairan, querido, né? Ju e Cosmiquinha estarão te esperando para fazer um piquenique. Então, ele chega lá, as duas estão esperando com uma toalha colorida e um belo lanche para comemorarem o sucesso do desafio. Afinal, a montanha era grande e ele ainda era pequeno. Batiam palmas as meninas cantando uma linda oração. Então, essa oração é uma oração já bem conhecida da nossa cultura, que diz: Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Então, imaginando que a maior parte das pessoas que recebem o livro não conhecem muito, né, a mensagem de Swami, a ideia é que, no final, até os pais possam cantar, ou quem estiver lendo possa cantar a oração de São Francisco com as crianças.
Aí tem o encontro aqui do Pim com a Ju, com a Cosmiquinha, né? Eles vão dar as mãos, fazer roda, cantar. E para surpresa de todo mundo, e para aumentar ainda mais a felicidade de todos, Baba aparece de surpresa, né, lá em cima. E, finalmente, ele traz mais 2 mochilas, uma para a Ju e outra para a Cosmiquinha, e diz para elas: agora chegou a hora dos seus desafios. Preparem-se para mais aventuras. E assim a gente chega no finalzinho da história. Aí eu brinco com a Tereza que já tem uma programação para Mochila Mágica 2, As Aventuras de Ju e Cosmiquinha, né, nesse mesmo tom. E aqui a foto para vocês conhecerem, né, tá pequenininho, as fotos da Tereza e da Márcia, da Tereza, que é a que escreve, e a Márcia Luz, que ilustra. Então é isso, gente. Acho que deu tempo, né, Fabiana, de contar como o livro se originou e deu fazer um resuminho da exatamente. história do Poxa, livro. incrível. Sim, deu Muito exatamente. Poxa, Eu amei. incrível. Não sei, acho Muito que a gente bom. tem que abrir um pouco para as Eu pessoas amei. falarem Não sei, também, acho né? que a gente tem que abrir um pouco Eu para as não, eu pessoas tenho muita coisa para falar, mas eu vou ficar também, calada. né? Deixa. Eu acho que tem tenho muita muita coisa para gente falar, mas eu ainda. vou ficar calada. Deixa. Eu acho que Falar. tem Então muita fica gente aberto, ainda. pessoal. Alguma dúvida, Falar. Então fica alguma aberto, reflexão pessoal. que vocês queiram Alguma trazer. dúvida, Certo? A gente alguma tem reflexão pouco que tempo. vocês Eu queiram estou organizando trazer. aqui o sorteio. Certo? A gente também. tem pouco tempo. Eu estou organizando aqui o sorteio. Então, alguém gostaria de falar? Então, alguém gostaria A de gente estava falar? pensando na música aqui. Eu tinha escolhido umazinha, mas aí depois tem A a gente estava sugestão pensando na de música, tema, que eu de tinha tema escolhido musical, que umazinha, é a mas aí oração de São depois tem Francisco. a Então vocês sugestão de escolhem. tema A outra era a música do musical, que é a Márcio de oração de São Curitiba. Francisco. Então vocês escolhem. A É outra era a do música do Márcio ou de da Nana? Agora Curitiba. já não sei mais. A Débora botou. Qual música? É É do aquela, Márcio ou quando da a gente Nana? é Agora já não sei mais. criança. É do Márcio. Qual É do música? Márcio. É A gente aquela, aprendeu quando lá a em gente é 96 na Índia, criança. né? É do Aí eu Márcio. fiquei na dúvida se era A gente aprendeu lá em 96 Enfim. na Índia, né? Mas olha Aí eu aí, fiquei na dúvida se adorei. era Eu vi esse livro lá no Enfim. encontro de Mas olha aí, yoga, lá do adorei. Mantra, Eu né? vi esse livro Aí dei uma lá no folheada encontro rapidinho, não deu para de comprar, que a yoga, gente lá tinha do que entrar Mantra, rapidinho. né? Aí dei uma Mas agora folheada eu fiquei rapidinho, não deu para conhecendo. comprar, que a Legal, gente tinha que Carlos. entrar Sério. rapidinho. Gratidão, Mas Paulinho, agora eu querido. fiquei conhecendo. Legal, Carlos. Sério. Gratidão, Paulinho, querido. Expandindo a mensagem de Swami para a sociedade, né, Carlzinho? Muito Sim. Expandindo a mensagem de Swami para a Gratidão, sociedade, Fernanda. né, Carlzinho? Muito legal. Sim. É isso que eu Gratidão, também Fernanda. pensei, Fernanda, porque esse livro É isso né? que eu também pensei, tão Fernanda. Porque fácil esse a livro, leitura, mas né? ao mesmo tempo Tão leva para fácil a todo mundo, leitura, né? mas ao mesmo mensagem tempo sua. Então, além de leva para ser todo mundo, um né? fato A de mensagem levar a do Senhor. mensagem, Então, também além a de questão do ser serviço, um né? fato de levar Porque a mensagem, ele também a reflete questão do o serviço, né? né? O serviço Porque ele Sai Baba reflete o fala, serviço, né? O qualquer serviço né, que Sai Baba fala, ou qualquer traz. Então, né, é cheio de religião valores. É impressionante. traz. Então, é cheio de valores. É impressionante. Amei esse livro. O Aldaci, querida. O Aldaci, querida. Feliz. Que bom ler isso. Feliz. Parabéns. Não, Parabéns. não. E o bacana, boa tarde. Parabéns pelo livro, muito Bacana, boa delicado, tarde. Parabéns pelo inteligente. livro, muito E o legal é que essa mochila mágica delicado, ela existe mesmo, né? inteligente. De E o verdade. legal é que essa mochila verdade. mágica ela existe mesmo, né? Ela não é De um verdade. conto, ela existe de verdade. verdade. Ela não é um Parabéns, conto, viu? ela existe de Gratidão, verdade. Parabéns, viu? Gratidão, eu Feliz. amei, Carlos Henrique. Fiquei assim pensando já nas minhas netas. eu amei, Carlos Henrique. Fiquei assim pensando já Não, nas porque minhas você netas. contata, né, passar valores de uma forma Não, tão porque você simples, tão contata, lúdica, né, uma passar linguagem que valores elas de uma possam forma tão acessar. simples, Isso tão é lúdica, divino, uma né? linguagem que elas E possam mais divino acessar. Isso ainda é poder divino, né? mostrar E de uma mais forma bem divino ainda poder sutil mostrar de o uma meu forma mestre, bem né? Então, assim,
fiquei sutil muito feliz o meu mestre, né? e Então, assim, agradecida fiquei por muito ele estar feliz aí fazendo parte das nossas e vidas agora. agradecida por ele Sairão. estar aí fazendo parte das Ayran, nossas vidas gratidão, querido. agora. Sairão. Ayran, Ada, gratidão, querido. Eu acho que a gente poderia passar para a musiquinha, né? Eu acho que a gente poderia Sinceramente, passar pra Paulinho, você musiquinha, escolhe, né? vocês Que aí eu- dois, eu- né, André? Eu vou cantar as Sinceramente, duas. Paulinho, você escolhe. pronto. vocês Isso que eu dois, ia né? sugerir, Eu vou né? cantar as duas. Pronto. Isso que eu ia sugerir, Fabiana né? Porque e só Paulinho, antes, eu vou adorar que sejam as Fabiana duas músicas e também. Paulinho. É o meu voto. Antes, eu vou adorar que sejam as duas músicas Antes, também. eu É o posso, meu em voto. 3 minutinhos, mostrar uma surpresa Antes, para eu vocês. posso, em Algumas 3 pessoas já minutinhos, viram. mostrar uma É uma surpresa para oportunidade vocês. que eu Algumas tenho pessoas já de viram. homenagear uma pessoa. Todo É mundo uma que é de oportunidade Niterói que eu aqui, eu acho tenho que de vai homenagear uma saber quem é essa pessoa. Todo pessoa. mundo que é de Niterói aqui, eu acho que Mas vai mostrar um saber quem é essa Seva pessoa. que está Mas comigo, mostrar um mas vou mostrar Seva assim, o tamanho do que amor dos está devotos de comigo, Swami, mas né? vou E me mostrar lembra assim muito o a tamanho do mochila amor dos mágica. devotos de Swami, né? E me lembra Faleceu muito a mochila recentemente, mágica. não sei se há 3 anos mais ou Faleceu menos, aqui em Niterói, recentemente, uma devota não sei chamada Dona há Marta. 3 anos mais ou Então, menos, aqui em Paulinho, Niterói, a Ada, uma devota certamente chamada Dona lembram da Dona Marta. Marta. De repente, Então, mais Paulinho, pessoas. a Ada, Ela certamente faleceu lembram com da 100 Dona Marta. anos, se eu De não me repente, mais engano, 99 pessoas. anos. Ela faleceu com 100 anos, se eu não me O que eu engano, quero contar para 99 anos. vocês. Oi, Paulinho. O que eu quero contar para você. Era isso, morava Oi, perto Paulinho. de vocês ali Nossa na vizinha vila, aqui perto. frente ao Rio Era Cricket. isso, morava perto E eu tive a vocês ali na oportunidade de vila, fazer em frente ao Rio amizade com a Cricket. Dona Marta. É E eu tive a interessante, né? Eu oportunidade de tinha na fazer faixa de amizade com a 30 Dona anos, a Marta. Dona É Marta na faixa de interessante, né? Eu 90 tinha na anos. faixa de Nós 30 ficamos anos, a Dona amigos e Marta eu na ia à casa faixa da de Dona Marta 90 conversar anos. com ela, assim como Nós a minha ficamos esposa. amigos e eu ia à casa da Dona Marta E conversar com ela, dia assim como a minha ela me deu um livro de esposa. presente. Esse E livro dia ela me é deu um livro de Sai Baba e o Asharan de presente. Gufa. Esse É um livro que livro foi comprado no é Sai Asharan de Baba e o Swami. Asharan de Gufa. É um livro que foi E esse comprado livro no é em Asharan de espanhol. Swami. Ela me deu o livro e falou: olha, Carlos Henrique, E esse esse livro livro é para em mim foi espanhol. muito Ela me importante. Eu deu o gostaria livro e muito que falou: você olha, Carlos lesse esse Henrique, esse livro. livro para mim foi muito importante. Eu Eu aceitei o gostaria muito presente, que você levei para lesse esse casa livro. e retornei à casa dela Eu para aceitei fazer o uma visita presente, levei 2 ou para 3 semanas casa depois e e retornei à falei casa assim dela para para ela: fazer Dona uma visita Marta, 2 ou 3 eu semanas agradeço depois muito o e falei presente que a assim senhora para me ela: deu. Dona Nosso assunto Marta, naturalmente era eu Swami, agradeço né? Era muito o presente que a espiritualidade senhora me deu. Swami, Nosso assunto mas naturalmente eu era não consegui Swami, ler o né? livro Era em espanhol. espiritualidade, Né? Swami. Mas eu O não que eu conheço consegui de ler o livro espanhol é em muito espanhol. pouquinho, dá para O conversar com muito que eu cuidado, mas conheço de eu não espanhol é consegui ler muito o livro. pouquinho, dá para Vamos ver se conversar com muito mais adiante eu cuidado, mas eu consigo não ler esse consegui ler livro. o livro. Vou melhorar o meu Vamos ver se espanhol e mais consigo adiante ler eu esse consigo livro. ler esse livro. E Vou tá melhorar o bem. meu espanhol e consigo Um ler esse mês livro. depois, mais ou menos, E estava tá lá eu bem. visitando a Dona Marta, dando Um um oi mês para depois, ela. mais ou Ela menos, me traz estava lá uma eu visitando a Dona Marta, dando um oi para arrumadinha ela. com muito Ela me traz carinho. uma E dentro caixa da caixa, isso arrumadinha com aqui, muito ó. carinho. Eu queria E mostrar para dentro da vocês, ela caixa, tinha isso aqui, ó. 92, Eu 93 queria anos mostrar nessa para época. vocês, ela Ela tinha traduziu o livro à mão. 92, 93 Ela anos traduziu nessa o livro época. à mão. Ela traduziu o livro à Então, aqui o mão. livro é Ela traduziu amarradinho o livro com à mão. barbante. Então, aqui o livro Ela é traduziu à amarradinho mão, deixa eu abrir com com cuidado barbante. aqui. Ela Opa! traduziu à mão, deixa eu abrir com O cuidado. Sai Baba e o Asharan de Opa! Gufa. Aqui a O letrinha Sai dela. Baba e o Asharan de Gufa. Aqui a letrinha dela. Então, é um livro que não é um livro tão pequenininho. Em cada Então, é página, um livro que não é um livro tão ela coloca a pequenininho. página do livro Em que ela cada gerou. página, E ela dentro coloca a do página do livro, ela livro que aponta ela qual é a página gerou. referente E oficial do dentro livro. do livro, ela aponta qual é a Né? página Então, referente assim vai oficial no todo livro. livro, né? Um livro que Né? ela escreve Então, com uma assim letra vai assim, todo livro, né? Um impecável. livro que ela Tem um escreve com uma símbolo letra assim pequenininho do OM também, em impecável. cima de cada página. Tem um símbolo pequenininho do OM também em cima de Então, eu acho cada que eu sou a página. única pessoa no planeta que tem esse livro em português. Então, eu acho que eu sou a única pessoa no Em planeta que tem esse livro 2010, em eu português. estava no Ashram, assisti Em alguns darshans, né, 2010, na presença de estava Swami. no Swami desativou Ashram, o corpo assisti dele em alguns 2011. darshans, né, na Com esse presença livro de Swami. pertinho Swami de desativou o Swami, eu tinha corpo dele em vontade de entregar o 2011. livro para Né, com esse Swami. livro pertinho de Swami, eu tinha vontade de entregar o Mas livro para Swami, Swami. Né, por alguma razão, né, prefiro que esse livro mas ficasse Swami, com a gente aqui no Brasil. por alguma Então, razão, eu né, prefiro que tô esse fazendo livro essa ficasse com a surpresa, não gente estava aqui no Brasil. combinado, né?
Então, porque essa é uma estou história fazendo que eu essa acho que vale surpresa, não estava compartilhar. combinado, né? Né? Uma É porque essa é pessoa uma com mais de história que eu acho que 90 vale anos traduzir em compartilhar, poucos dias um né? Uma livro à pessoa mão. com mais Não de encontrei um 90 erro de anos traduzir em português poucos aqui. dias um livro à E mão. é Eu muito não encontrei amor, um né, erro de gente? É muito português amor. Então, aqui. se em algum E é momento a muito amor, né, organização gente? É muito amor. Então, se em algum momento a se algum... Ah, tá organização, bem, Maria, querida. Que bom te ver também. Se algum se momento a algum, tá bem, organização quiser Maria, esse querida, que bom material te ver também. para Se algum momento mostrar a em algum organização quiser seminário, de esse alguma material maneira, para né, mostrar em é algum muito amor seminário, de aqui, alguma gente. maneira, É né, uma coisa assim é que, muito quando amor eu vi, aqui, eu não gente. acreditava. Eu nem É lembro uma bem. coisa assim Eu que, transbordei de quando tanta eu vi, eu não felicidade, acreditava. Eu nem gratidão. lembro bem. Então, Eu a dona transbordei de Marta tanta sempre foi uma devota felicidade, muito gratidão. discreta no Então, cantinho, a sempre dona Marta servindo sempre no foi uma centro. Né? devota A Ada muito deve lembrar do chazinho discreta de no cantinho, capim-limão, sempre ela fazia servindo no quando o centro centro, era né? na A Ada casa do deve lembrar do Moacir. chazinho de capim-limão, ela fazia quando o centro era na Então, casa tem do aqueles Moacir. devotos que naturalmente ganham visibilidade, né? Porque Então, dão tem aqueles palestra, ocupam devotos que cargos, naturalmente ganham mas tem aquela visibilidade, quantidade né? Porque dão enorme de palestra, pessoas ocupam que ficam mais cargos, nos mas tem aquela bastidores, né? quantidade E é enorme de uma oportunidade pessoas de que ficam lembrar mais de nos uma delas e fazer bastidores, né? menção a todos. E é uma Gratidão, oportunidade de gente. lembrar de uma delas e fazer menção a todas. Nossa, Gratidão, Carlos gente. Henrique, agora você acabou com o meu coração. A gente tá Nossa, toda Carlos Henrique, agora você emocionada. acabou com o meu Deus, coração. A gente isso tá aí é o toda próprio amor em emocionada aqui, ação, né? assim, É. literalmente. Isso aí é o próprio amor Muito em maravilhoso. ação, assim, Que literalmente. divino, que É divino. muito maravilhoso. Que Gratidão por divino, isso. que divino. Ela tirou da mochila e entregou para Foi um você. exemplo Exatamente. Ela tirou da mochila e entregou para você. Muito lindo. Eu acho que Exatamente. podia publicar esse livro. Muito Uma lindo. Eu acho que letrinha podia dela. publicar esse livro. Uma letrinha Uma dela. letrinha dela. Né? Digital dá para fazer. Escanear tudo, né? Digital dá para fazer. Escanear tudo, né? Não, e a pessoa tão suave, tão suave. Não, imaginando Pessoa tão ela suave, escrevendo tão isso daí. suave, assim, Nossa, Carlos imaginando Henrique, ela acabou com a gente, escrevendo né? isso daí. Acabou comigo também. Nossa, Carlos Henrique, acabou com a gente, né? Acabou São comigo também. 208 páginas, estou vendo aqui no finalzinho. São 208 páginas, estou vendo aqui no finalzinho. E a gente vai cantar também. Tá, Vamos cantar, Paulinho. vamos cantar. Vamos ver se dá. Tá. Vamos começar pela alegrinha. Vamos cantar, Paulinho. Vamos cantar. Vamos ver se dá. Vamos repetir Vamos começar duas vezes, pela né? alegrinha. O pessoal conhece. Verdade. Acho que sim. Vamos repetir 2 vezes nós dois aqui. O pessoal É a conhece. música dos alunos Acho que sim. da educação espiritual, sabe? É a música dos alunos da educação espiritual sai. Dedé pediu a letra. Tem que sair. Dedé pediu a letra. Bom, vai ser só pra gente, né? Porque Tem que sair aqui, peraí. não tem como Bom, vai projetar. ser só pra gente, né? Porque não tem como projetar. Vamos lá, botar no cantinho aqui. Quando a gente é criança, imagina onde está o amor. Na luz, no ar e no vento, na chuva, no sol, no calor. Quando a gente é criança, imagina onde está o amor. É a chuva ali. Na luz, no ar e no vento, na chuva, no sol, no calor. Quando a gente se encontra com Deus, o amor não é só sentimento, é Deus nas ações de bondade, sem forma, sem cor, sem idade. De novo. Quando a gente se encontra com Deus, o amor não é só sentimento, é Deus nas ações de bondade, sem forma, sem cor, sem idade. Vai, Maria Clara! Hare Baba, Hare Sai Jagadish Hare, Om Satya Sai Narayana, o teu darshan nós queremos ter. Hare Baba, Hare Sai Jagadish Hare, Om Satya Sai Narayana, o seu darshan nós queremos ter. Om Satya Sai Narayana, o teu darshan nós queremos ter. Quando a gente é criança,
Yeah. Eu vou ver se a gente lembra a letra. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Sai. Lindo demais, gente. Muita bênção, muita coisa linda hoje. A gente está tudo revigorado, né? E felizes desse momento tão grandioso nesse evento, né? Uma pequena história, Okashina Kata. E agradecimentos infinitos, assim, a todos vocês presentes e ao nosso querido professor Carlos e ao Paulinho também, né, que trouxe esse contato para a gente. Engrandeceu tanto aqui, esse momento. Então, assim, antes de finalizar, eu gostaria de fazer o sorteio. Eu coloquei o nome da Gilca, tá? A Gilca está aqui do lado. Então, se ela for sorteada, não é melhor mensagem. Não é arrumadinho, não, gente. Eu botei o nome de todo mundo, ó, tá aqui, papelzinho. Todo mundo que está presente aqui. Eu tirei o nome de Faisal, porque a gente já adquiriu o livro. E coloquei o nome de todo mundo aqui, tá bom? E aí, vamos lá. Eu tiro? Eu vou passar para aqui, ela vai pegar, certo? Tomara que não seja o meu, que eu vou comprar e depois não dizer que fui eu que tirei eu mesma. Vamos ver aí, Dica. Sai daqui. Margarete, Clóvis. Apareceu, olha. Eu tinha certeza que eu ia ganhar. Meu Deus, eu não acredito, Margarete. Eu tinha certeza que eu ia ganhar. Não me pergunta. Eu sabia. Margarete é fã do Carlos Henrique. Sou fã do Carlos Henrique. Então tá. É verdade. Agora está entendido. É verdade. Eu estou pensando que estou fazendo a lista aqui, assim, para
para quantos eu vou comprar ainda depois desse. Aí a gente faz outros sorteios aqui. Uma eu já lembrei, vai para a Nanda da Tirzada. Ah, a Nanda, sim. Vai para a Nanda da Tirzada. Sim, muito querida. Legal. Muito Então bom. tá, amados. Obrigada. O Carlinhos vai mandar direto para você. Sim, então, Fabiana, me manda o endereço da Margarete, por gentileza. Certo. Eu envio para ela, assim como envio os seus também. Certo. E aí a gente fica... Eu te passo, sim. E Tá bem. não tem pressa não, tá, Carlinhos? Um dia chega aqui pra gente. Já vai chegar. Então, a gente finaliza, né, esse evento, fechando aí com Samastha do livro, né? Se você quiser fechar para a gente também, sim. E o Om e o Shanti, né? Tá bem. Vai fazer para a gente. Tá bem, queridas e queridos, gratidão por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o livro, uma alegria rever tanta gente querida, conhecer tanta gente boa, né? Nos reconhecemos como irmãos e irmãs. Então, nós agora cantamos, né, que todos os mundos sejam sempre felizes e bem-aventurados. Samasta lokaha sukhino bhavantu. Samasta lokaha sukhino bhavantu. Samasta lokaha sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shri Sairam. 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 Sairam, Sairam, irmão. Tchau. Sairam. Sairam para todo mundo. Grande abraço para todos. Bonitinho.